Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Cris Prado, psicóloga clínica, e tô aqui de novo te convidando a ficar comigo nesse vídeo, porque eu vou falar de um assunto bastante debatido, bastante comentado ultimamente, que vem acometido mais e mais pessoas de uns anos pra cá, que é a depressão. Ah, e não esquece, curte o vídeo, assina o canal e clica no sininho que vocês vão ser avisados de todas as novidades que forem lançadas. Os nomes que vão ser usados aqui são nomes fictícios, são fragmentos de situações, de casos que eu tive no consultório, enfim, de tudo que eu fui acumulando de conhecimento a respeito da depressão, de como ela se apresenta, de como as pessoas que têm essa doença se manifestam na sociedade, no dia a dia. Era uma manhã de terça-feira e eu recebi uma chamada no meu telefone, mas como eu estava em atendimento, eu já deixo uma mensagem no meu celular automática que diz para a pessoa deixar recado ou por SMS ou pelo WhatsApp. Pois bem, a Maria, em nome da filha dela, a Antônia, deixou uma mensagem dizendo que precisava conversar comigo para marcar uma entrevista, uma consulta inicial, para expor algumas questões da filha no trabalho, na escola e em casa mesmo, que ela tinha mudado bastante, que estava muito isolada, muito fechada e que ela tinha conseguido fazer com que a filha aceitasse fazer pelo menos uma consulta com um psicólogo. E aí ela teve uma indicação de uma amiga e veio me procurar. Depois que eu terminei o meu atendimento no consultório, eu liguei para Maria para a gente conversar e afinar mais essa questão de dia, melhor para a Antônia ir até o consultório fazer essa entrevista inicial, para a gente conversar e entender qual era a queixa. Questionei a idade da Antônia, ela tem 19 anos, então a menos que ela queira, a mãe não precisa estar presente nessa entrevista inicial. Então nós marcamos e aí ela veio para a entrevista para conversar comigo e trazer a queixa principal dela, o que é que a estava incomodando, estava incomodando as pessoas à sua volta, que fizeram com que acendesse aquela luzinha vermelha, com que as pessoas conversassem com ela e que ela realmente quisesse procurar ajuda. A Maria e a Antônia chegaram, Maria ficou na recepção e a Antônia entrou na sala comigo e nós começamos a conversar. Na primeira consulta eu me apresentei para a Antônia, pedi que ela se apresentasse, me desse maiores detalhes, como o nome completo, idade, me dissesse o que a estava incomodando, por que ela tinha decidido procurar a ajuda de um psicólogo. E ela foi me trazendo todos os detalhes pessoais da vida dela. E eu perguntei se ela já tinha feito terapia antes. Ela falou que não, que foi indicada pela mãe, que já estava com problemas no trabalho, na escola e em casa, e que a mãe a convenceu a procurar ajuda. E aí a gente foi se aprofundando um pouco mais, ela foi me dizendo como ela era há um tempo atrás, que foi o que chamou a atenção, que ela era uma pessoa bastante desinibida, ela se considerava uma pessoa muito feliz, tudo estava indo muito bem, ela era uma menina que ela se considerava bonita, ela tinha um emprego que ela gostava muito, estava num curso da faculdade que ela realmente gostava, que estava realizando o sonho da vida dela, em se formar naquilo que ela estava estudando, que aparentemente estava tudo indo bem. Ela não sabia me dizer exatamente quando aconteceu, de repente algo mudou. As coisas começaram a perder sentido, os amigos já não tinham tanta graça, ela não tinha tanta paciência, muitas vezes ela se sentia cansada, era um esgotamento sem explicação, tanto que ela chegou a ir até um médico para ver o que é que estava acontecendo, se era algo físico. Não era nada físico. E aí ela foi percebendo que ela já não tinha mais tanta energia para fazer as coisas. É como se a energia dela tivesse ido para algum outro lugar que não permitisse que ela tivesse nenhum ânimo para seguir, para fazer coisas novas, ou até mesmo para continuar fazendo coisas que ela gostava tanto. Ela é uma menina que sempre teve muitos amigos. Ela tinha os grupos de amigo da faculdade, os grupos de amigo do trabalho, as reuniões familiares, que ela era muito participativa, e tudo isso de repente foi perdendo a graça. E foi aumentando isso. A graça foi acabando, e ela foi se isolando cada vez mais. Quando ela percebeu, e quando a mãe percebeu, ela já estava totalmente isolada, não tinha mais vontade de se levantar da cama, não tinha força para o trabalho. Ela até ia para o trabalho, mas
Mesmo que ela mostrasse para as pessoas que estava rindo, que estava tudo bem, que estava falante, quando ela chegava em casa, ela percebia que não, tudo aquilo tinha sido bem forçado, ela tinha tentado passar que estava tudo bem para dar conta de tudo como ela sempre tinha feito, porque afinal de contas, nada explicava por que ela tá assim. E aí quando ela tentou conversar com algumas pessoas, e existem pessoas que realmente não têm preparo nenhum, nem para escutar o próximo, nem para entender que o que ela sabe de algumas coisas tem um limite, que a partir daí ela pode sugerir que a pessoa procure uma ajuda profissional, falavam, isso é Deus, vai numa igreja, vai procurar ajuda, que se você tiver Deus no coração você vai conseguir. Ou, isso não é nada, nem escutavam o que ela falava, isso não é nada, isso vai passar, vai fazer uns exercícios físicos que melhora, deve ser falta de energia porque você não tá fazendo exercício suficiente. Ou, isso é frescura, você não dá valor à sua vida, olha como sua vida é linda, perfeita, graças a Deus que você tá viva. Enfim, tudo isso ela já sabia. Ela sabia que o que essas pessoas estavam falando era verdade, mas não era o que ela sentia. E aí ela começou a se culpar além de tudo. Além desses sintomas que eu descrevia antes, junto da tristeza, da angústia, da baixa autoestima, porque a nossa autoestima vai caindo, porque você pensa, gente, o problema sou eu, tudo na minha vida tá tão perfeito, por que eu não dou valor a isso? Então a gente quando tá num processo de depressão até começa a se culpar, isso é normal, isso acontece mesmo. Realmente ela começou a perder foco, ela começou a acreditar que o problema estava com ela que não enxergava como a vida era boa, como tudo aquilo que as pessoas falavam era verdade. E aquilo foi cansando, até que chegou um ponto que ela começou a falar, eu tô cansada de tudo isso, eu não queria mais estar passando por isso, eu queria sumir, que é o que acontece com muitas pessoas. E aí vem aquele pensamento que às vezes acomete uma pessoa e que ela às vezes leva um susto tão grande que ela procura ajuda sozinha. Ou, no caso da Antônia, que ela teve esse pensamento, guardou para si, mas ao mesmo tempo, por uma ligação muito grande com a família, com a mãe dela, que a mãe percebeu que a filha estava muito diferente, que algo podia estar errado e que realmente ela não tinha uma cabeça fechada. Ela percebeu que a filha poderia ser ajudada por um profissional, foi e sugeriu que a filha procurasse ajuda, porque ela lembrou que ela tinha ouvido falar em um noticiário há um tempo atrás, ou ela tinha visto na internet, não sei, que a depressão pode ser causada por fatores genéticos também. Muitas vezes alguém na família teve o quadro de depressão, isso é genético, pode acontecer de uma outra pessoa também ter, então é algo que a gente precisa prestar atenção. Pode acontecer também de desenvolver o quadro de depressão a partir de um estresse crônico, por exemplo, no trabalho, um estresse constante, uma pressão constante que pode levar a pessoa a entrar num quadro de depressão. Pode acontecer também, às vezes a pessoa não conta para ninguém, mas algum caso de abuso físico ou abuso emocional que a pessoa pode ter passado. E a gente é tão ocupado que muitas vezes a gente não consegue perceber quando alguém que está do nosso lado está passando por uma dificuldade dessas. Perceber isso é algo muito importante. E quando a gente não tem ninguém da nossa família ou da nossa rede de amigos que possa nos guiar nesse sentido, a gente tem que ter maturidade, coragem, foco e força para falar, não, peraí, a partir de agora eu já não consigo sozinho. Que foi o que elas fizeram. A Antônia aceitou a ajuda que a Maria ofereceu e elas vieram me procurar. Aí na conversa, no desenvolvimento das sessões, depois da gente definir e fazer um diagnóstico, verificar que ela realmente está num quadro de depressão, perceber que neste momento ainda não precisa do auxílio de um tratamento medicamentoso, que seria a partir do trabalho conjunto com o psiquiatra, a gente decidiu começar com o processo terapêutico uma vez por semana, com sessões de 50 minutos. A Antônia sempre vinha, nós começávamos a conversar e durante o desenvolvimento das sessões de terapia surgiram algumas questões. Por exemplo, mas eu tenho 19 anos, eu já ouvi dizer que depressão acontece dos 20 aos 40. Realmente, era, até um tempo atrás, mais comum entre os 20 e os 40 anos, mas nada impede que crianças até os idosos hoje em dia tenham
estejam dentro de quadros de depressão, sejam pacientes com essa doença chamada depressão. Sim, é uma doença. Às vezes a gente fala isso para o paciente, ele fica, nossa, é uma doença. Existe um código médico para essa doença. Ela é tratável, então ela pode ser tratada com psicoterapia e pode ser tratada com psicoterapia junto da psiquiatria. Então é algo que leva tempo para ser tratado. Primeiro você tem um diagnóstico, depois você tem um prognóstico, que é a definição de tratamento, para a pessoa conseguir sair desse quadro depressivo até conquistar aquela sua vida normal, digamos assim. E eu não vou dizer para vocês que até voltar à vida que ela tinha antes, porque a gente tem que entender que aquela vida que a pessoa tinha antes já não servia mais para ela e a fez adoecer. O que a gente sempre frisa é que não é culpa da pessoa que está doente, ela não escolheu, não é simples, não é fácil, ela não consegue sozinha quando ela está nesse quadro, ela precisa de ajuda, mas ela precisa ter uma força de vontade muito grande de mudar. Ela precisa entender que a vida dela não vai mais poder ser daquele jeito, que ela vai ter que fazer algumas modificações. Muitas vezes na intensidade que ela tem no trabalho, no tipo de trabalho que ela tem, muitas vezes mudando de curso. A gente vê muita depressão em adolescentes, em jovens que estão na faculdade, que não sabem realmente se aquilo que eles estão fazendo é o que eles queriam para a vida deles, mas eles ainda não têm essa força de falar, não era isso que eu queria, eu quero começar de novo, quero tentar de novo, porque envolve muita pressão e muita cobrança. Então eles vão ficando muito depressivos, muito ansiosos, vão se entristecendo e acabam realmente nesse quadro de depressão mesmo. No caso da Antônia, um dos fatores que a levaram a entrar nesse processo, nesse quadro depressivo, foi a cobrança gigantesca que ela tinha a respeito dela mesma. Ela achava que ela tinha que ser boa profissional, boa filha e boa estudante dentro da faculdade que ela tinha escolhido. Aliás, boa não. Bom para ela não era o suficiente, ela tinha que ser a melhor, ela tinha que ser perfeita em tudo. Então ela já estava ultrapassando todos os limites para se dar bem no trabalho, para atender toda a demanda que ela tinha familiar e para se desenvolver muito bem na faculdade, sempre querendo tirar as melhores notas, sempre buscando estar à frente dos grupos, enfim, tudo isso estava sugando muito dela. Então ela não tinha nenhuma questão emocional referente à perda de alguém que ela gostava ou perda de emprego, como também acontece para muitas pessoas, depois de perder alguém, perder algo, entrar num processo e acabar ficando depressivo. Não, acontece que ela queria ser perfeita demais em tudo. E com o processo ela foi entendendo que na vida a gente não tem que ser perfeito em tudo. A gente pode buscar excelência, mas a gente não consegue dar 100% em todos os campos da nossa vida ao mesmo tempo. Parece estranho, mas nem sempre a gente vai estar disponível para a família quando a gente está muito focado em algo dentro do nosso trabalho ou dentro da nossa faculdade, algum trabalho que a gente tenha que entregar. Então não dá para você ser 100% em tudo. Ela foi entendendo que ela tinha que relaxar um pouco mais, exigir um pouco menos de si mesma, porque ela percebeu, não são as pessoas que estão cobrando demais de mim, não é meu chefe, não é minha família, não é minha faculdade, não é meu namorado, nada estava sendo cobrado dela além das próprias cobranças. Ela foi abaixando um pouquinho esse nível, não que ela tivesse mudado e deixado tudo para lá, ela só foi baixando o nível de exigência e aí as coisas foram melhorando, ela foi passando a lidar melhor com as frustrações, com os momentos em que ela não podia se dar tanto para um evento de família, ou para o trabalho, quando ela não podia ficar até mais tarde em alguns momentos, porque ela percebia que isso acabava dificultando o seu rendimento na faculdade. Então ela foi mudando a maneira de levar a vida. E aí o processo dela foi facilitando. Como ela me trouxe um quadro de muita ansiedade, a gente também entrou num processo de trabalho a partir de lista de tarefas, de metas, então coisas que a deixavam um pouquinho mais tranquila, e isso foi amenizando a situação. Não tem um final essa história, porque um processo terapêutico muitas vezes é mais longo, mas a Antônia conseguiu se estruturar muito mais,
As sessões de terapia puderam ser mais espaçadas e acredito que em breve ela possa receber alta e levar uma vida com mais controle de si mesma. E nada impede que no momento que ela sinta que ela está tendo uma recaída ou que ela está se perdendo um pouquinho no que ela entende que é o correto para a vida dela, que ela volte a me procurar para fazer esse tratamento novamente. Não há um período mínimo de se fazer uma terapia, não há um período máximo de se fazer uma terapia. Na verdade, o que o psicólogo procura é realmente dar ferramentas para que a pessoa consiga lidar com as suas emoções, com as suas questões sozinha e identificar quando ela precisa de uma ajuda. Eu espero que eu tenha conseguido mostrar um pouquinho sobre como é esse processo, sobre o que a pessoa sente, o que as pessoas veem, ou até o que as pessoas falam para as pessoas que estão num quadro de depressão. É importante deixar bem claro aqui, como um alerta, de que depressão não é frescura, não é falta do que fazer, falta de força de vontade, preguiça, falta de Deus. Não é isso. Depressão é uma doença que é tratável, que precisa ser respeitada como tal. Pode ser, ela não é uma doença física como a gente vê e como a gente percebe e olha e vê que a pessoa está sofrendo, mas ela é uma doença capaz de nos deixar completamente incapazes de realizar qualquer coisa. Ela é uma doença que pode nos levar ao absurdo de tirar a nossa própria vida. Então é muito sério. Se você perceber que tem alguém que está passando por esses sintomas que eu falei, ou se você estiver sentindo isso que eu falei, não é para dizer, nossa, tá, já tenho o meu diagnóstico, eu tenho depressão. Não é isso, mas procure ajuda, porque os profissionais estão capacitados para te ajudar a voltar a ter uma vida mais equilibrada e mais feliz. Eu aguardo vocês no próximo vídeo e não se esqueçam de curtir o vídeo, clicar no sininho e se inscrever, que vão me ajudar bastante, tá bom? Até a próxima!